Mas com foco em outro jogo, vice e campeão do ano passado se enfrentam, Flamengo e Internacional, depois da tão sonhada semana livre de trabalhos. Vamos conferir. Uma semana. Talvez não seja o que Renato Gaúcho precise, mas foi o que Renato teve. Uma semana recheada de treinamentos para afinar o Flamengo principal. Explica melhor, professor. Eu preciso de uma semana para poder treiná-los mais, colocar algumas ideias a mais para essa equipe, já que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. Então vou aproveitar bem essa semana para ficar com o grupo aqui, treiná-los, já pensando nos próximos jogos, no caso no domingo contra o Internacional e depois da Libertadores. Semana cheia para trocar ideias com os atletas sobre posicionamentos e ouvir também sugestões. Foram atividades divididas entre treinos táticos e físicos no Ninho do Urubu. O goleiro Renato sabe também o momento de parar e estudar estratégias. Com os principais jogadores renovados, o Flamengo volta a campo neste domingo contra o Internacional no Maracanã. Ainda sem Rodrigo Caio. Os zagueiros seguem trabalho de reequilíbrio muscular sem previsão de volta. No restante, todos apostos. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia. O Flamengo avassalador de Renato deu apenas uma pausa para ensaio e quer mostrar que com descanso e treino é possível se apresentar de maneira ainda melhor. Ave Maria, isso aí foi o que os adversários fizeram durante essa semana de treinos. E aí eu te pergunto, Otero Greco, dá para aumentar ainda mais o sarrafo desse Flamengo depois de uma semana inteira de treinos, que era a semana que o Renato Portaluppi, agora Renato Gaúcho, ele é Renato Portaluppi lá no Sul, mas que o Renato Gaúcho tanto queria com o Flá? Dá sim, claro. Esse time aí já mostrou do que é capaz, deu uma queda, oscilou em alguns momentos na temporada 2020, nesta também, agora parece ter reencontrado o caminho e sim, tem possibilidade, claro. Nós vimos pelos resultados expressivos, consistentes, convincentes e em diversas frentes, pronto, fazendo vários ecos ou rimas aqui. Seja em Copa do Brasil, seja na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, é um Flamengo que assusta. Aliás, nós falamos que é um desafio para o Grêmio, seria para qualquer outro dos 6 times que passaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Sim, se pode esperar, não diria vai já um Flamengo melhor ainda, mas um Flamengo mais descansado com a sua tropa titular, não sei não, hein? Esse Internacional que se cuide. Zupac, depois da vitória sobre o ABC, alguns jogadores ali marcaram seus pontos com o Renato, né? Entre os reservas, o Pedro jogando bem, Mateuzinho. Vitória ali, 1-0 sobre o ABC, mas agora pensar no Campeonato Brasileiro e o torcedor do Flamengo querendo mais show. Será que o Flamengo show do Renato continuará em campo contra o Internacional? Tem até um aspecto Grenal aí, né? Renato contra o Inter. É verdade, e se a gente parar para olhar as vitórias do Renato no Flamengo, a primeira contra o Defensa, 1-0 na Argentina, o Flamengo não jogou bem, ali o Flamengo até nem mereceu vencer, mas venceu, né? A partir dali foi goleado e foi show para cima de todo mundo. Não foi show o tempo inteiro, né? Por exemplo, o primeiro tempo contra o São Paulo não foi show. O segundo tempo contra o Corinthians não foi show, porque o Flamengo não quis, né? O Flamengo descansou do show que deu no primeiro tempo. Mas o Flamengo ganhou com muita tranquilidade, goleou praticamente todo mundo desde então. Isso gera muita preocupação no duelo deste final de semana contra o Inter. Preocupação, evidentemente, do lado colorado, porque o Inter até o presente momento não conseguiu se encontrar com o Diego Aguirre. Então o Inter hoje ele não é nada, assim. Ele não é aquilo que ele quer ser e não é aquilo que ele tentava ser. E o Flamengo não, o Flamengo tem sido, né? O Flamengo tem sido o que ele se propõe a fazer, que é jogar com alegria, jogar com ofensividade, jogar com intensidade, vencer e golear, né? Então o prognóstico é bastante complicado para o Internacional, principalmente após uma semana de treino e descanso para os principais jogadores do Flamengo.
Pois é, por isso que eu disse que os adversários, quando vê o negócio, dizem, lá vem esse rubro-negro. Agora, Antero, você estava falando sobre o medo, sobre o temor mesmo que os adversários têm quando vem o Flamengo. Você acha que isso também tem a ver como o time entra em campo? O Corinthians entrou se segurando um pouquinho mais e isso pode fazer com que o Internacional também entre dessa forma? Só um minutinho, deixa, aqui a gente não esconde nada do fã de esporte. Ó, não sei se dá para vocês... Tá ouvindo isso aqui, ó? O amigão. Isso é hora. Ô, saudade. Fala, o que você quer? Pergunta se ele não assiste ao canal. Tá, mandando um abraço para você. Assim, pro Edu, pra Marcela, pro Zupac. Vai trabalhar, rapaz. Você vê, a gente te ama, amigão. Ele liga de propósito durante o programa. Você não tem o que fazer. Volta logo, amigão. Mas ó, vocês viram que não é mentira minha, né? Tava aqui. Bom, agora eu já cortei o amigão. Qual era o resto da pergunta que ele me distraiu? Era para perguntar se os adversários, eles começam e eles acabam entrando de uma maneira mais na defensiva mesmo, sabendo do superpoder do Flamengo. Nós devíamos ter perguntado pro amigão, né? Vendo viva voz, assim. Olha lá, aí o cara continua ligando, não é possível, vamos deixar para lá. Sim, entra como... Não, o mais engraçado é se ele esbarrou sem querer no nome do Antero, né? Tá ligando sem querer. Lá no ar, né? Ele tá aqui ainda, aparece. O Abel, aqui. Depois é o Antero. Não desiste. Olha, é claro que todo adversário do Flamengo agora entra com uma preocupação que é como, primeiro, né, frear o ânimo desse adversário. Quais seriam eventuais pontos fracos a serem atacados? É um desafio, né, que poucos têm conseguido superar ou até igualar-se ao Flamengo. O Zupac lembrou bem do São Paulo, que teve um primeiro tempo bem interessante, mas depois aí, Zupac, eu vou te falar, a hora que entrou um e depois foi aquele show, viu? De repente aquele show que a gente muitas vezes vai ver, a banda lá, o cantor começa mais ou menos, aí o cara se empolga e ninguém segura mais. É o que aconteceu no Flamengo contra o São Paulo. Mas o que não pode ter é a postura do Corinthians. É impressionante, né? A sensação que deu que os caras entraram e falaram assim, não tem jeito, nós vamos perder. Não perder, não jogaram nada. Quer dizer, o Flamengo claramente tirou o pé, foi camarada, porque senão seriam 6, 7 gols, sei lá quanto, em cima do Corinthians. Não pode ter esse tipo de postura. A postura do Corinthians foi absolutamente equivocada. Nós vimos o São Paulo encarando de uma forma até valente. Vimos o próprio Bahia, que não deu para segurar. O Internacional, o problema fosse o Internacional daquele de final de temporada 2020, falaria, olha, teria até moral para encarar o Flamengo, porque brigaram pelo título até a última rodada, até o último soprada de apito. Mas este de agora é um Internacional em torno do qual a gente só não sabe o que dizer, o que esperar. É uma grande interrogação. É um Internacional que parece não ter se recuperado da perda de um título que dependia de si, né, que teve uma derrota importante para o Sport. E ok, no jogo final também teve no mínimo um lance polêmico, mas que daí para frente apostou num técnico estrangeiro, não deu certo, aí chamou outro estrangeiro, embora já conhecido nosso, que é o Aguirre, e continua oscilando. Então é um Internacional que eu tenho a impressão de que, não sei, também vai ficar naquela dúvida, como entrar em campo. Como entrar em campo, com aquela preocupação de o negócio é não perder de muito. Não acho isso correto. Os times têm que mudar um pouquinho a postura. É assim, como podemos segurar o Flamengo, mas não como podemos evitar uma derrota feia.